Bom dia, é uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor nosso Deus. Espero que todos estejam bem, que o Senhor esteja guardando e cuidando de cada um que está aí na sua casa, com sua família, buscando adorar a Deus, mesmo que nesse formato virtual. Importante lembrar que, embora chamemos de culto, não deixa de ser um tipo de culto, mas não substitui o culto presencial na igreja. Isso é muito importante. A Bíblia diz que a igreja tem que congregar. Congregar não quer dizer só ficar debaixo das paredes aqui do prédio da igreja, ou debaixo do teto, melhor dizendo, mas significa estar juntos, pessoalmente. Mas, como sabemos que estamos vivendo neste período de pandemia, em obediência às leis estaduais, nós temos feito os cultos nesse formato online. Em breve, se Deus abençoar e quiser, nós estaremos voltando, melhor dizendo, para o formato presencial. E assim estaremos, biblicamente, de uma maneira bíblica, adorando ao Senhor, uns com os outros aqui, entoando esses belos cânticos e meditando na palavra de Deus. Pense comigo hoje pela manhã sobre como tratamos Jesus. Você já parou para pensar como você trata Jesus? E uma forma de entender como nós tratamos Jesus, embora o Senhor esteja na morada celestial com o Pai, sentado à destra de Deus, governando todas as coisas, esperando o momento oportuno e certo para o seu retorno, como nós tratamos Jesus? Para entender isso, nós devemos meditar como aqueles que não creem em Jesus trataram Jesus e ainda hoje o tratam. Nós estamos na última semana de Jesus na terra, antes da sua crucificação. Está cada vez mais perto da crucificação. Semana passada, nós vimos um julgamento de Jesus. Jesus passou por 2 julgamentos. Um julgamento pelos judeus e um julgamento pelos romanos. O julgamento pelos judeus, nós observamos semana passada, o Sinédrio, à noite, sem acusações, o Sinédrio, que era o fórum de juízo, de julgamento do criminoso, estava produzindo acusações contra o suposto réu, que era Jesus. Um absurdo, um julgamento completamente ilegal. Não poderia ser feito à noite, tinha que ser feito pela manhã, tinha que ser feito na presença do povo, o povo tinha que testemunhar, representantes do povo, mas não foi assim com Jesus. Com Jesus, ele não teve direito a testemunhos de defesa, nem alguém que o defendesse ali diante do Sinédrio. Então, tudo foi muito bem forjado. E ali no julgamento do Sinédrio, Jesus esteve diante de Anás primeiro, depois junto com o próprio Sinédrio e Caifás, e vamos ver hoje que Jesus também teve uma terceira fase naquele julgamento judaico pelos judeus do Sinédrio. Mas hoje nós vamos enfatizar o segundo julgamento, um julgamento romano, que também teve 3 fases. E hoje nós vamos observar a primeira fase desse julgamento romano, quando Jesus ele é colocado perante Pilatos para ser julgado e condenado pelas autoridades romanas. Vamos ler Lucas 23. Lucas 23. Nós estamos já há anos estudando o Evangelho de Lucas e chegamos aqui em momentos muito difíceis da vida do Senhor Jesus Cristo, momentos tensos, momentos de trevas, onde o Senhor Jesus está enfrentando os piores momentos da sua vida. Sempre compare o Jesus desses julgamentos com o Jesus do Getsêmani. Isso é muito interessante. Faça essa comparação. O Senhor Jesus no Getsêmani se derramou diante de Deus. Toda a fragilidade de Jesus, que não era pecado, obviamente, o Senhor Jesus colocou diante de Deus. Buscou consolo e conselho em Deus. E foi fortalecido para enfrentar os pecadores incrédulos que o mataram. Veja que o Jesus do julgamento no Sinédrio dos judeus e do julgamento romano de Pilatos é um Jesus fortalecido, é um Jesus que sabe
o que dizer na hora precisa, e na maior parte do tempo ficou calado exatamente por quê? Porque ele tinha que ser condenado mesmo para ser levado à cruz. Não quer dizer que Jesus se condenou, não é isso? Mas o que Jesus deveria falar, ele falou precisamente e falou para a glória de Deus. Vamos ver 3 aspectos do julgamento romano de Jesus. Mas hoje, como o texto é grande, vamos ver apenas o primeiro aspecto. É a primeira fase do julgamento romano, Jesus diante de Pilatos. Olha então Lucas 23, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. A segunda fase do julgamento de Jesus é perante Herodes. E a terceira e última fase é o retorno a Pilatos e a condenação romana dada por Pilatos. Vamos nos deter nos 7 primeiros versículos de Lucas 23. Mas lembrando que esse texto de Lucas que fala sobre o julgamento de Jesus ali diante de Roma, na representação do governador Pilatos, é muito sintético. Então nós vamos observar o relato de Lucas, vendo o que os outros evangelhos dizem, principalmente o evangelho de João, que nos dá muitos detalhes exatamente sobre esse momento. Para nós que estamos lendo a Escritura sem um estudo mais aprofundado, dá a entender, pelo menos parece, uma grande bagunça, porque o Sinédrio acusou Jesus de algo, depois ele acusa Jesus por outros motivos. O que está acontecendo aqui, né? Primeiro, Jesus era blasfemo porque se disse ser filho de Deus. Agora Jesus aqui, ele já não é um blasfemo diante de Pilatos. Ele se coloca como rei, ele já veda pagar tributo a César. Mas no Sinédrio, essa não foi a acusação dada a Jesus, que no caso os próprios fariseus, escribas e sacerdotes, e o sumo sacerdote, conseguiram extrair de Jesus uma suposta acusação no Sinédrio, a de que ele era um blasfemador, porque disse ser o filho do homem, como é dito lá em Daniel 7, 13 e 14 em diante. E realmente Jesus o é. Mas para o sumo sacerdote, aquilo foi blasfêmia, rasgou as vestes, o que ele não podia fazer segundo a lei de Moisés, e então eles condenaram Jesus por ser um blasfemo. Mas quando chegam para Pilatos, outras acusações diferentes. Então, para nós fica meio bagunçado. Afinal de contas, de que Jesus está sendo condenado? Qual é a acusação? E Pilatos, ele também fica um pouco confuso e pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus responde no verso 3, tu dizes. E logo no verso 4, Pilatos conclui: não vejo neste homem crime algum. Quer dizer que numa simples frase, Pilatos concluiu que Jesus não tinha nenhum crime. Parece muito rápido esse julgamento. Realmente Lucas, ele sintetiza. Então, para entender bem o que está acontecendo aqui, nós vamos em outros evangelhos. Isso não quer dizer que Lucas está errado naquilo que ele coloca. Simplesmente quer dizer que Lucas, por inspiração do Espírito Santo de Deus, optou apresentar esses fatos de uma maneira concisa, provavelmente para enfatizar outros aspectos que os outros autores dos evangelhos não enfatizaram. João é quem mais explicita esse momento do julgamento de Jesus. E nós vamos ler alguns textos do evangelho de João para entender bem o que está acontecendo aqui. Olhe João 18, 31. João 18, 31. Depois a gente volta para esse texto mais à frente, mas vamos ler esse versículo agora de João 18, 31.
Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Então perceba que, segundo o Evangelho de João, Pilatos, numa determinada conversa aqui, entre esses versículos, o mesmo evento de Lucas 23, do 1 ao 7, é o evento de João 18, 31. Em algum momento, Lucas não está registrando aqui, mas João registrou, que Pilatos disse: podem condenar Jesus segundo a lei de vocês. Eu dou essa permissão. Mas eles disseram: nós não podemos matar ninguém segundo as determinações romanas. O que aconteceu ali? Na verdade, há algumas décadas atrás, os romanos, quando dominaram a Judéia, privaram os judeus de decretar a pena de morte, né? Matar alguém por descumprir a lei de Moisés. Isso ficava a cargo somente de Roma e do governador romano. Os judeus, eles eram um povo um tanto belicoso na época, e os governadores da Judéia tinham medo, receio da ira do povo judeu. Então eles tinham uma política amigável com os judeus, controlando ali os judeus. E o sumo sacerdote tinha muita influência nisso. O sumo sacerdote era vendido para Roma. Em que sentido? Ele fazia os quereres de Roma, para poder manter a paz na Judéia, principalmente em Jerusalém. Então, tendo essa ótica em mente ali, os judeus poderiam, pelo sinédrio, condenar as pessoas em tudo o que se referia à lei de Moisés, só não no que se referia à pena de morte. Então, eles não podiam matar ninguém. E eles estavam dizendo isso para Pilatos. Nós vamos observar esse texto mais a fundo adiante. Mas só para você perceber o porquê que eles estavam indo a Pilatos. Porque eles queriam matar Jesus. Eles não queriam só prender Jesus. E eles queriam que o governo romano matasse Jesus ali. Por quê? Porque essa era uma forma de o sinédrio romano, o sinédrio judaico, perdão, não se colocar como culpado da morte de Jesus. E não ser mal visto pelo povo. Afinal de contas, eles estavam muito preocupados com a opinião popular. Como eu falei, os judeus eram bem belicosos. Eles podiam se revoltar ali se entendessem que Jesus era o rei deles. E aí ia ser uma guerra civil, um caos nacional. E isso poderia também afetar até o governador romano. No entanto, é importante destacar que havia essa política de paz entre judeus, sinédrio, sumo sacerdote e governador romano. Então, o sinédrio pensou: os romanos são os gentios, vamos colocar eles para matar Jesus, e assim nós nos livramos do problema Jesus e ficamos de bem com o povo. Afinal de contas, foi o governador romano que sentenciou a morte. Esse era o plano, essa era a estratégia. Por isso nós entendemos que esse primeiro aspecto do julgamento romano é para legitimar a condenação de Jesus pelo sinédrio. Jesus foi condenado pelo sinédrio? Sim, foi. Mas o sinédrio não tinha poder para matar Jesus ali. E não só não tinha poder, como eles não queriam, porque o povo poderia se levantar contra o próprio sinédrio, né, numa revolta. Eles não queriam aquilo, pelo contrário, eles queriam lucrar do povo, como faziam até esse momento. Então foram até Pilatos ali, para que ocorresse esse julgamento romano. É importante destacar que em alguns momentos dos evangelhos, os judeus pegaram em pedras para matar pessoas. Alguns judeus muito fervorosos e zelosos pela lei de Moisés, eles não esperavam o sinédrio julgar. Eles pegavam logo em pedras e matavam a pessoa. É o caso lá de João, capítulo 8, do verso 3 ao 11, com aquela mulher que foi acusada de adultério. Só que o homem com quem ela adulterou não estava presente. E Jesus ali fala aquela famosa frase, né? Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E então aquela mulher, em um certo sentido, foi absolvida, porque o julgamento daqueles judeus era irregular. Mas eles iam pegar em pedras para matá-la. Era uma exceção ao contexto aqui que nós estamos colocando, que só os romanos podiam decretar a pena de morte na Judéia. Quando eu digo romanos, é o governador romano, que nessa época era Pilatos. Outro ocorrido foi no caso de Estevão. Estevão, sim, foi
apedrejado, não houve, né, quem segurasse os romanos ali, os judeus ali, e eles pegando em pedras, apedrejaram Estevão, mesmo sem o julgamento do Sinédrio, mesmo sem uma aprovação romana. Então isso acontecia quando os judeus se exaltavam demais devido a certos contextos, eles iam e matavam a pessoa. Veja o aspecto belicoso do povo judeu naquela época. Então, entenda que havia todo uma estrutura, um pensamento, na verdade, uma lógica maligna aqui para matar Jesus sem ser culpado. Matar Jesus sem ter a culpa sobre si, não porque eles tinham problemas morais, iam ficar com a culpa na mente, não é por isso, mas porque eles temiam o povo. Por isso não prenderam Jesus antes, por isso não prenderam Jesus à luz do dia, por isso não julgaram Jesus à luz do dia, o sinédrio judaico, entende? Eles temiam o povo, que o povo viesse defender Jesus ali, e eles iam ficar numa situação bem complicada. Vejam então que uma acusação de Jesus no sinédrio judaico foi de um jeito. A acusação de Jesus perante o julgamento romano, Pilatos, foi outra acusação. Por quê? Porque, na verdade, não havia de que acusar Jesus. As acusações todas eram forjadas e eram mentirosas. Para condenar Jesus num julgamento do sinédrio, sem acusação de ninguém, era necessário Jesus falar algo que eles pudessem pegar para condenar Jesus. E era necessário, para fundamentar, ter pelo menos 2 testemunhas que acusassem Jesus daquilo que Jesus estava dizendo. E no caso, o Senhor Jesus Cristo disse que era o Filho do Homem, que era Deus, que era o Messias prometido. Então eles acusaram Jesus de blasfêmia. Jesus foi condenado pelo sinédrio por ser um blasfemo. Se fez Deus. Só que Jesus era e é Deus, então Jesus não errou. Jesus deu sinais das profecias do Antigo Testamento de que ele era Deus. Jesus acabara de ressuscitar um morto depois de 4 dias, o seu amigo Lázaro. Isso foi logo antes de Jesus ir participar da Páscoa ali em Jerusalém, onde ele celebrou a ceia do Senhor. Logo depois foi para o Getsêmani, uma noite em oração, e logo em seguida foi preso e está aqui sendo julgado. Percebam então que Jesus deu provas incontestáveis de que ele era Deus. O sumo sacerdote, os fariseus, os escribas, eles conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam a lei de Moisés, bastava olhar para Jesus, ver o feito realizado, e eles viram muitos, e comparar com o Antigo Testamento. Ou seja, é óbvio, só Jesus poderia ser o Messias, mas eles não estavam interessados em Jesus, eles não estavam interessados em ver Jesus como ele era, eles estavam interessados em ver o seu próprio interesse pessoal. É o que nós vimos na meditação de domingo passado. Olha então Lucas 22, 69. Aqui você tem a acusação do sinédrio para com Jesus. Lucas 22, 69. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Quando Jesus disse isso, o sumo sacerdote rasga as vestes e diz: blasfemou. Pronto, é um blasfemo, temos de que condenar Jesus. E todos condenaram Jesus ali. Olha Lucas 23, 21. Lucas 23, verso 2. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Ou seja, outra acusação. Por quê? Pilatos, ele era idólatra. Pilatos, ele era um místico, como muitos dos romanos eram. Ele cria nas mitologias, ele tinha uma religião mística em vários deuses. Pilatos não queria desagradar nenhum deus, de forma nenhuma. Ele queria que existiam vários deuses e ele queria estar de bem com os deuses. Então, mesmo tendo toda essa cosmovisão religiosa, Pilatos só condenaria alguém se houvesse
um perigo para Roma, um perigo para o seu governo na Judéia. Quando se eles trouxessem Jesus, dizendo que Jesus foi condenado por ser um blasfemador, Pilatos não o condenaria. E foi o que nós lemos lá em em João, capítulo 18. Pilatos disse, olha, julguem ele segundo a lei de vocês. Pilatos deu a permissão, podem apedrejá-lo, podem matá-lo. Isso é um assunto judaico, não é um assunto romano. Não quero me envolver com isso. Pilatos também, não queria se envolver com os problemas dos judeus. Ele já tinha passado por muitas situações difíceis com os judeus, observaremos isso mais à frente, e ele não queria mais confusão com o judeu. Ele queria um governo tranquilo na Judéia. Afinal de contas, era sua missão ali. Ele nem morava em Jerusalém, morava em Cesareia, que ficava a oeste de Jerusalém, a alguns quilômetros, no mar Mediterrâneo, perto do mar Mediterrâneo. No entanto, ele vinha a Jerusalém para ver como estavam as coisas, mas não queria confusão com os judeus. Então, nem o Sinédrio queria se responsabilizar pela morte de Jesus, nem Pilatos queria se responsabilizar pela morte de Jesus. Na verdade, Pilatos não queria saber de Jesus de forma nenhuma, mas o Sinédrio foi lá jogar a responsabilidade da morte de Jesus sobre os romanos, sobre Pilatos. E para que Pilatos condenasse Jesus, o que é que o Sinédrio fez? Na hora, preparou 3 acusações. Na hora, vamos acusar Jesus aqui de 3 coisas que vai ofender o Império Romano, assim Pilatos vai ter que condená-lo. Forjaram mais 3 acusações, diferentes da outra acusação de blasfemador, para poder induzir Pilatos a condenar Jesus. Então, observem um detalhe importante aqui. Tudo isso está acontecendo bem cedo da manhã. Mateus, capítulo 27, verso 1, mostra um pouco do cenário do que está acontecendo aqui nesse julgamento romano de Jesus. Lembre-se que Jesus estava orando até depois de meia-noite no jardim do Getsêmani. Orou durante a madrugada ali. Foram prender Jesus de madrugada. Levaram Jesus lá para a casa de Anás e Caifás. Ele foi julgado ali de madrugada. Primeiro, uma audiência com Anás. Anás tentou, João coloca isso no capítulo 18, tentou extrair um crime de Jesus. E Jesus não falou nada para Anás. E então Jesus foi para a segunda fase do julgamento. Foi com Caifás e o Sinédrio. E ali Jesus falou que era o Filho do Homem. E então, Lucas não nos mostra isso, nem os outros evangelhos, mas Mateus deixa isso muito claro. Mateus 27, verso 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Ou seja, tudo aqui indica que eles deram um intervalo no julgamento do Sinédrio, após Jesus supostamente, segundo eles, ter blasfemado, e foram descansar. Jesus ficou preso ali. Descobertas arqueológicas acharam na casa do sumo sacerdote um calabouço muito pequeno que cabia somente uma pessoa. É muito provável que Jesus ficou nesse calabouço, preso até o dia da manhã. A pessoa não conseguia nem se sentar, ela ficava de pé, muito estreito. Quando foi pela manhã, eles já tinham descansado um pouco, retornaram para finalizar o julgamento de Jesus. Por que fizeram isso? Primeiro, porque estavam cansados, tinham que descansar. Segundo, porque eles sabiam da irregularidade de julgar e condenar alguém de noite, na madrugada. Então, eles, para amenizar as coisas, terminaram o julgamento pela manhã. Isso aqui, muito provavelmente, era por volta das 4, 5 da manhã, quando eles retornaram para condenar o Senhor Jesus aqui, e então levaram para Pilatos. Quando eles foram com Jesus até Pilatos, então Pilatos, muito provavelmente, ainda estava dormindo, ou estava próximo de acordar. Eles foram muito cedo. Uma das razões deles terem ido muito cedo lá em Pilatos é porque era sexta-feira, aqui era sexta-feira, entre 5 da manhã, digamos, e eles tinham que celebrar a Páscoa. Eles não queriam perder a celebração da Páscoa, obviamente. Isso era muito importante para eles. Lembra, Jesus celebrou a Páscoa na quinta. Por quê? Era o costume dos galileus.
dentro do calendário que os galileus seguiam. 11 discípulos de Jesus eram galileus. Por isso Jesus, mesmo sendo judeu, ele celebrou na quinta-feira. Os de Jerusalém, judeus de Jerusalém, celebravam na sexta-feira, segundo o calendário deles, a Páscoa. E então, eles queriam retornar logo para não se atrasar para a Páscoa. Então foram cedo para condenar Jesus, levar Pilatos a condenar ali o Senhor Jesus Cristo. Tudo muito bem elaborado. Foram então na residência de Pilatos, cedo da manhã. Muito provavelmente acordaram Pilatos. Por isso Pilatos tentou dispensar logo. Olha, eu não tenho problema com esse Jesus. Julguem Jesus segundo a lei de vocês. Fiquem à vontade. Podem matar Jesus. Foi o que nós lemos lá em João 18. Só que os sacerdotes não queriam isso. Eles queriam que Pilatos condenasse Jesus, porque, para todos os efeitos, foram os romanos que mataram, não fomos nós. Mas no coração deles e no discurso deles entre o Sinédrio, eles queriam matar Jesus. Interessante é que eles foram até Pilatos. Pilatos, em Jerusalém, quando ele estava em Jerusalém, ele ficava na residência chamada Pretório, onde ficava a guarda pretoriana também, parte dela, outra parte ficava na chamada Torre Antônia, que era uma fortaleza próximo ali do Pretório. Os sacerdotes, digamos que todo o Sinédrio foi, 71 pessoas, mas alguns do povo que estavam acompanhando esse movimento seguiram também. Era uma pequena multidão que estava indo lá para a casa de Pilatos. E então, eles não entraram na casa de Pilatos, é muito importante. Eles não entraram na casa de Pilatos. Por quê? Havia uma tradição rabínica, isso não está na lei de Moisés, né, os rabinos criaram, de que se eles entrassem na casa de um gentil ou tocassem num gentil, eles seriam impuros. Isso era tradição rabínica. Devia estar no Midrash, nos Midrashins, nos Talmudes, né? Estava algum desses textos que eram considerados quase que como palavra de Deus para os rabinos. Eles não diziam que era a palavra de Deus, mas na prática era como se fosse. Então, tinha essa instrução, que eles não deveriam entrar na casa de um gentil, porque senão se contaminariam. E também não deveriam tocar num gentil. Lembre-se, esse era o dia de celebrar a Páscoa. Às 18 horas eles iriam celebrar a Páscoa. Então eles não podiam ficar impuros, porque se ele ficasse impuro, 7 dias para se purificar. Perderiam a Páscoa. E eles, como bons religiosos, cumpridores da lei de Moisés, não queriam perder a Páscoa. Resultado, eles não entraram no pretório romano, porque era a casa de um gentil. Então eles ficaram ali embaixo, e Pilatos os atendeu de uma sacada ou de uma varanda, muito provavelmente. Talvez acordando do seu sono, muito sem paciência, né? E os judeus perturbando ali a sua tranquilidade. Pilatos, então, chega nesta sacada e é ali que ele vai falar com aquela pequena multidão, o Sinédrio e outros judeus que estavam ali vendo, curiosos ou até arrebanhados pelo próprio Sinédrio para fazer volume, para convencer Pilatos a condenar Jesus. Olha então, João capítulo 18, verso 28. João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Veja que Lucas, ele não deixa claro esse percurso. Era próximo, né? Era muito próximo do Sinédrio, da casa de Caifás ali, até o pretório. Não era distante. Eles foram andando pelas ruas de Jerusalém, levando Jesus amarrado até chegar no pretório romano, entende? E o povo acordava cedo também, outros foram chamados para ver mesmo, para fazer aquela confusão, foram lá ver o que haveria de acontecer, e Jesus estava amarrado. Importante você ter na mente que esse povo que foi lá, muito provavelmente, era o povo que recebera Jesus no domingo de Ramos, quando Jesus estava ali entrando na cidade de Jerusalém, e uma multidão gritava, Hosana, né, ao Filho de Deus, louvando o Senhor Jesus como o Messias. Muitos deles agora já estavam a favor do Sinédrio. E realmente o povo muitas vezes é assim. Quando as pessoas se escondem na multidão, elas não são honestas e sinceras, não é verdade? Então, quando
Quando você separa uma pessoa da multidão, ela muitas vezes omite, né, sua própria opinião, fica ali encabulada. Mas quando coloca na multidão, ela se mascara com os outros, né, e acaba seguindo a turba e perde ali a sua honestidade e sinceridade. Olha então, João 18, 28. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vejam como eram religiosos e queriam matar Jesus, o Filho de Deus. Olhe João, capítulo 18, verso 29 agora. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Então, o relato de João é bem mais detalhado do que o de Lucas. E Pilatos, quando sai, ele não fica no mesmo nível dos judeus ali. Muito provavelmente uma sacada, uma varanda, e ele pergunta: vocês estão trazendo esse homem para eu julgar? Qual a acusação? É a pergunta óbvia, né? Tem que ter uma acusação. Diga qual a acusação. E então, é a acusação que nós acabamos de mencionar aqui. Ele vedava o povo pagar imposto, ele se colocava como rei, né, o rei daquele povo, e ele causava problemas no meio do povo. Obviamente, problemas para os sacerdotes, não problema no que se refere à vontade de Deus. Olha, Lucas 23, 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Então, era uma assembleia, todo o sinédrio e certamente mais alguns do povo. E eles foram ali. E então Pilatos pergunta: qual a acusação? Ainda, olhe o verso 30, João 18, verso 30. Diz assim: responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Lucas registra as acusações, mas antes dessas acusações serem produzidas, como nós lemos aqui, no versículo 2, Lucas 23, verso 2, o sumo sacerdote e o sinédrio disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Por que eles não disseram logo as acusações? Estavam pensando quais seriam as acusações falsas para condenar Jesus diante de Pilatos. E então, eles saíram, digamos, né? Deram a saída pela direita, né? Eles tentaram enganar, ganhar tempo ali com Pilatos. E disseram: se esse não fosse malfeitor, por que a gente estava aqui? Ora, se a gente está aqui é porque esse homem é um malfeitor, é um criminoso, e você tem que condenar. Em outras palavras, eles queriam que Pilatos condenasse Jesus sem acusação, só baseado na palavra deles. E Pilatos disse: pois condenem-o segundo a lei de Moisés, deixa eu voltar para o meu sono, estou cansado. Óbvio que isso não está no texto bíblico, isso aqui é a liberdade poética, né? Olha João 18, verso 31. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Ora, se vocês estão dizendo que ele é malfeitor, então julgue Jesus segundo a lei de vocês. Pode matar Jesus, pode condená-lo, não tem problema, já dei a permissão, podem ir embora. Pilatos não queria problema com o povo judeu. Mas os judeus responderam: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Realmente, eles não podiam executar a pena de morte. Mas quando queriam, eles executavam. Quando os judeus queriam, eles apedrejavam um dentre eles. E os romanos faziam vista grossa. Eles podiam fazer isso com Jesus também, se quisessem. Mas não fizeram. Por quê? Temiam o povo. Então levaram para Pilatos condená-lo. Olha a covardia, a maldade, e tudo isso muito bem estudado e premeditado, porque na cabeça deles o importante era matar Jesus. Eles não se importavam com Jesus, não se importavam com a justiça, não se importavam com a verdade. Em momento nenhum, eles consideraram o fato de que Jesus era o Messias e o Salvador. Olha ainda, Mateus 20, verso 18 e 19. Mateus 20, verso 18 e 19 diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado.
mas ao terceiro dia ressurgirá. Isso aqui é Jesus pregando para os seus discípulos e para os judeus de modo geral. Os sacerdotes, mesmo sem saber, estavam cumprindo o que Jesus acabara de profetizar, que o sinédrio condenaria Jesus, entregaria para os gentios escarnecerem de Jesus e o crucificarem. E realmente tudo estava acontecendo, como Deus havia determinado e como o Senhor Jesus Cristo havia profetizado. Perceba a beleza, a maravilha desse texto, apesar de ser um cenário terrível de injustiça e de maldade, perceba como Deus age, até mesmo através dos atos pecaminosos e terríveis dos pecadores. Deus age e a vontade de Deus sempre será efetiva e realizada. Tudo que Deus planejou na eternidade passada acontecerá tal e qual. Não existe nada nesse mundo que saia das vistas de Deus. Nada. Tudo foi planejado. E assim como Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel sair e adorá-lo no deserto, lá no livro do Êxodo, isso também para que houvessem as 10 pragas ali, houvesse a Páscoa, a morte do primogênito, tudo ocorresse como Deus havia planejado, Deus endureceu o coração de Faraó, aqui Deus também endureceu o coração dos sacerdotes e do sinédrio. Na verdade, quando a Bíblia fala de que Deus endurece, significa simplesmente que Deus deixa, dá a livre escolha do pecador seguir o seu próprio curso. Todo pecador já tem um coração endurecido para com as coisas de Deus. Todo pecador. E é o que está acontecendo aqui. Eles não se importam com Jesus. O tratamento deles para com Jesus é o tratamento para com um criminoso. Pilatos também não se importa com a vida de Jesus, não quer saber quem é Jesus, e simplesmente quer se livrar de um problema. E o problema deles é os judeus, ou são ali os judeus. Então, no verso 32, João 18, 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus, acabamos de ler essa palavra em Mateus 20, 18, 19, palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Então, o sinédrio, percebendo que Pilatos não estava querendo condenar Jesus, que deu permissão para eles mesmos matarem, mas como já dissemos várias vezes, não era o que eles queriam botar a culpa sobre Roma, eles forjaram as acusações. Aí volta para Lucas 23, verso 2. E ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, primeira acusação, ou seja, causando confusão, como se Jesus fosse um rebelde, um revolucionário, um insuflador de problemas contra os judeus e, consequentemente, contra Roma, porque no momento que uma província tem uma guerra interna, isso afeta Roma, porque o que Roma queria, desde que se tornou confederação, república, para depois se tornar império, melhor dizendo, né, e depois república, o que Roma queria? Roma queria imposto, Roma queria exército e Roma queria obediência às suas leis. 3 coisas. Se uma nação desse essas 3 coisas para os romanos nem entravam na guerra, nem batalhavam. Os romanos até deixavam o povo adorar os seus deuses, não tem problema. Nós queremos as taxas, os jovens de vocês para as nossas legiões, porque Roma não tinha condição de ter tanto soldado, cada legião romana eram 6.000 soldados, então eles precisavam de jovens das outras províncias para serem legionários, serem treinados, se tornarem exército romano. Então, e queriam também ali obediência à lei romana, que era muito cara, obviamente, para os romanos. E então, quando uma província tinha problemas internos, isso era prejudicial para impostos, para adquirir mais soldados e para a própria obediência das leis. Pilatos queria se livrar dos judeus ali, que estavam trazendo problemas para ele. Pilatos percebeu, nesse contexto todo, como João coloca bem, que o problema do sinédrio com Jesus era um problema interno dos judeus, era uma questão religiosa, não era uma questão política com os romanos. Então não interessava a Pilatos julgar, não interessava a Pilatos condenar Jesus, ele já havia percebido isso. Mas eles apresentaram 3 acusações contra Jesus. E essas acusações eram diferentes da do sinédrio, mas acusações que poderiam pesar para um romano como Pilatos.
Primeiro, causava confusão na nação, vedava pagar imposto, tributo a César, mentira, porque quando Jesus foi questionado sobre o imposto, Jesus pagou o imposto. Jesus quis dizer, olha, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Paga o imposto. Jesus disse exatamente o contrário. Pague o imposto romano e dê a Deus a glória devida ao Senhor. E terceiro, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Isso é verdade. Jesus afirmou ser o Cristo, o Rei, mas não um rei deste mundo. Jesus responde isso a Pilatos. Mas Jesus era rei de um reino futuro, de um reino por vir, que se instalaria nesse mundo. Não era nenhum perigo para os romanos naquele momento. Lucas 23, verso 3 e 4. Então lhe perguntou Pilatos. Aí aqui a gente volta para o contexto de Lucas, né? És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu dizes. Ou seja, é como você está dizendo. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Não vejo neste homem crime algum. Crime relevante para ser condenado pelos romanos. Então, Jesus, ele necessariamente não se colocou como um rei revolucionário que estava se insurgindo contra Roma. Pelo contrário, Jesus estava muito tranquilo, muito pacato, já tinha levado alguns maus tratos da guarda do templo, já tinha apanhado um pouco, já cuspiram na cara de Jesus, mas ele estava tranquilo, respondendo o que era necessário naquele julgamento. Então, Pilatos respondeu, não vejo nesse homem crime algum. Ou seja, o Sinédrio ficou ali estupefato. E agora? A gente tem que fazer Pilatos condenar Jesus. Como pode? Nós não vamos conseguir matá-lo. Né? Mesmo o Sinédrio condenando Jesus, eles não tinham poder para matá-lo. E se o matassem, porque Pilatos deu a permissão, eles ficariam mal com o povo. Olha João, capítulo 18, verso 33. Volta para João. João vai complementar esse relato aqui. João 18, 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Lucas não retrata essa parte, mas aqui é um momento em que Pilatos chama Jesus para dentro do pretório para uma audiência particular. O Sinédrio e o povo ficou lá embaixo. A guarda trouxe Jesus e agora Pilatos fala pessoalmente com Jesus. Entende? Só ele e Jesus, talvez a guarda, alguns da guarda ali junto, obviamente. Então João 18, 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Que é a mesma pergunta aqui de Lucas, né? Só que Lucas não dá os detalhes do contexto preciso como João. Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Jesus responde uma pergunta com outra pergunta, não é verdade? Como uma pessoa que já apanhou bastante, que foi tão humilhado, tem estrutura para argumentar com Pilatos. Pilatos era um homem muito inteligente, muito versado, era um governador romano, ele já deveria ter participado de muitas campanhas militares e provado o seu valor para cuidar de uma província, um homem muito rico. Replicou Pilatos, porventura sou judeu? Para saber das tuas coisas, estou parafraseando aqui, né? Porventura eu sou judeu, para saber o que está acontecendo com você? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? É como se Pilatos estivesse dizendo, você não está entendendo a gravidade da situação? Como você está tão calmo? Eu não sou judeu, não sei o que está acontecendo com você. Eles estão te acusando de coisas, mas o que foi que você fez mesmo? Perceba que Pilatos, apesar de ser um incrédulo, que Pilatos, apesar de ser um idólatra, de não ter nenhum compromisso com a lei de Moisés e com a verdade de Deus, ele não queria condenar Jesus. Ele não viu em Jesus um perigo para Roma. Ele não viu em Jesus um problema que ele deveria assumir. E se ele tinha um mínimo de consciência, talvez tivesse, ele não queria matar uma pessoa só por matar, só por capricho do Sinédrio. E aqui entra outro argumento. Por que Jesus não queria? Por que Pilatos não queria condenar Jesus? Pilatos não queria ser fantoche do Sinédrio. Ele era o governador da Judéia. Então ele não ia simplesmente ceder aos caprichos dos líderes judeus, senão ele estaria perdendo o seu poder ali. Era também uma disputa de poder aqui. E então ele queria compreender bem o que estava acontecendo. Chamou Jesus. Ele desconsiderou a opinião do Sinédrio. As acusações do Sinédrio ele desconsiderou. Ele não achou acusações bem fundamentadas.
E então, no juízo de Pilatos, essas 3 acusações não procediam, não eram factíveis. Então ele chama Jesus e pergunta: o que é que você fez? Verso 36, João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O que me espanta e me deixa maravilhado nesse texto é a resposta de Jesus. Ele estava prestes para ser crucificado, condenado, e certamente a condenação de um criminoso era a cruz. Jesus sabia disso, profetizou isso em Mateus capítulo 20. Mas a mente do Senhor Jesus Cristo está extremamente focada em uma coisa: o reino de Deus, a vontade de Deus, mesmo sabendo que ele vai para a cruz. Jesus não foi desrespeitoso com Pilatos, pelo contrário, Jesus assume a postura de Deus, de filho de Deus. E ele claramente diz: o meu reino não é desse mundo, ele é muito superior. O seu reino, Pilatos, o reino dos romanos não é nada. Lembra da profecia de Daniel. Daniel, capítulo 7, viu aquelas 4 bestas. E elas representavam 4 grandes impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o 4º Império Romano. E não vamos fazer essa análise agora devido ao tempo, mas há um Império Romano antigo, que é o que Jesus está sendo confrontado aqui, na figura de Pilatos, e há um Império Romano restaurado, que é o que virá. Por isso, o anticristo, como na profecia de Daniel, tem que vir deste Império Romano restaurado. Tem que ser romano, de alguma forma. Não estou dizendo que quem é o anticristo, mas ele tem que ser romano. O fato é que Jesus ele está apresentando a mensagem da profecia de Daniel, do capítulo 7, aqui. O livro de Daniel todo trata sobre o reino de Deus. É o reino de Deus destruindo os reinos idólatras. Desde o início do livro, essa é a verdade. Claro que tem a vida de Daniel, que também é uma vida de um testemunho maravilhoso. Mas a temática do livro de Daniel é o reino de Deus destruindo os reinos idólatras. E é o que Jesus está dizendo aqui. Há pouco ele disse: sou o filho do homem para o Sinédrio. E agora para Pilatos, em João 18, 36, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus exércitos, aqui ministros, servos, viriam me defender e vocês não teriam chance para o exército de Jesus. Obviamente, milhares e milhares de anjos. Mas não era o momento. Né? Não é o momento de Jesus vir já para implantar o reino de Deus. O plano de Deus tem toda uma sequência lógica que o Senhor muito bem elaborou. Esse era o momento das trevas. Era a hora das trevas, onde Jesus seria entregue aos pecadores para ser crucificado. Veja então que Jesus diz: mas agora o meu reino não é daqui. Muito claro. Isso, irmãos, deve estar na nossa mente. O nosso reino não é daqui. Quando eu leio esses textos, essa história de Jesus sendo julgado, eu imagino se isso fosse hoje. Eu imagino a mídia noticiando. Eu imagino a mídia apresentando estes relatos. E a conclusão que eu chego é que não estaria na mídia. Isso aqui não seria divulgado. Isso aqui não seria notícia mundial. Isso aqui era só, para Pilatos, era um problema com os judeus. Para o Sinédrio, era só uma pedra no nosso sapato. Um canto de unha que está doendo. Era Jesus na vida deles. Eles tinham que eliminar essa pedra no sapato, esse canto de unha, esse incômodo, esse espinho na vida deles. Entende? Ninguém tratou Jesus como ele deveria ser tratado, como Deus. E a mensagem de Jesus é: eu sou Deus, o meu exército é maior do que todos e o meu reino virá. Hoje você tem poder sobre mim, porque Deus deu. Mas se eu chamasse os meus exércitos aqui, não haveria chance nem para os judeus, nem para você, Pilatos, parafraseando esta mensagem aqui. Essa deve ser a nossa postura nesse mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus. A igreja é uma expressão do reino de Deus. A nossa luta não é pelas questões políticas do Brasil, não é.
Não é. E se você se empenha nisso, está perdendo tempo. A nossa luta é no reino de Deus. É pregando o evangelho. Eu não estou dizendo que a gente deve ser alienado, deve assistir jornal, deve se informar, mas essa não é a nossa luta. Se você gasta mais energia defendendo o candidato tal ou outro candidato, ano que vem vai ter eleição e vai ter problema de novo, então você está perdendo seu tempo da sua vida. Dedique sua vida ao reino de Deus. Seja focado, como Jesus está sendo focado aqui. Jesus está sendo praticamente condenado injustamente, já foi pelos judeus, agora pelos romanos, e a preocupação dele é testemunhar do reino de Deus. Falando, remetendo à profecia de Daniel. Não esqueçam disso. E então Pilatos pergunta de forma muito clara aqui para Jesus. Verso 37, João 18, 37. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Que talvez essa fosse a acusação mais grave. Você é rei contra César? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus se coloca como rei, sim, mas não um rei que vai ser contra César, mas um rei que é Deus, que veio falar da verdade. Olha o que Jesus diz: a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está pregando o evangelho do reino de Deus para Pilatos, no momento do seu julgamento. Ele diz: eu nasci para isso, eu sou o rei, vim para isso, e vim para dar testemunho da verdade. Quem ouve as minhas palavras, ouve a verdade. Essa é a ideia. Então esperava-se que, se Pilatos desse chance, ele perguntar, né? Como é essa verdade? Que verdade é essa? E Jesus conseguiria pregar o evangelho ali e levar Pilatos a uma conversão. Mas não foi o que aconteceu. Pilatos, ele não quis saber da verdade. Nós lemos em João 18, 38, perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Só que essa pergunta não foi para conhecer a verdade, mas foi uma pergunta irônica. O que é a verdade? Como você pode me dizer a verdade? A verdade para Pilatos era outra coisa. Para Pilatos a verdade era o poder e era o dinheiro. E ainda no verso 38, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Mais uma vez Pilatos chega e diz para os judeus aqui: olha, não vejo crime nesse homem. Isso remete novamente para Lucas 23. Mas antes de ir a Lucas 23, é importante a gente entender aqui as palavras de Cristo sobre a verdade. Jesus sempre quis pregar a verdade. E o que é a verdade? No Evangelho de João, nós temos algumas passagens que falam da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? João 8,34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus veio nos libertar do pecado. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade é estar livre do pecado. Liberdade é não pecar. Não somos mais escravos do pecado, graças ao Senhor Jesus Cristo, que foi condenado injustamente, pregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. A maior escravidão que existe é a do pecado. Todo ser humano já nasce escravo do pecado, por conta do seu pecado herdado de Adão, quando ele apresenta os primeiros passos e obras de pecado na sua vida. E o pecado escraviza, o pecado traz culpa, o pecado traz infelicidade, o pecado traz sofrimento. Você abre o Instagram das pessoas ricas, famosas, você gosta de ver e às vezes até imitá-los. Todos estão rindo, mostrando a sua riqueza, a sua prosperidade, porque hoje isso é símbolo, sempre foi, né? De felicidade para o ser humano. E aí você acaba se iludindo de que a vida dessas pessoas é o parâmetro, o padrão para você. E aí você começa a trabalhar para querer ganhar muito dinheiro, para poder ser feliz, porque esse povo é feliz. Tudo isso é
é marketing, marketing do pecado. Certo? Isso não é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, e Jesus diz, que todos são escravos do pecado e que o pecado só tem um fruto, a morte. Quem não tem Cristo e vive nos seus próprios pecados, está morto e sofre. Mas o ser humano é muito orgulhoso, ele não vai postar nas mídias sociais o quanto ele está sofrendo, mesmo estando rico, próspero e profissionalmente bem-sucedido. Viajando o mundo todo, ele não vai postar na mídia social. As pessoas têm vergonha de dizer que tem depressão, vergonha de problemas que passam. Então elas não colocam isso na mídia. Elas não colocam isso lá no Instagram. Entende? Ou seja, não se iluda com as coisas desse mundo. É tudo capa. É tudo marketing do pecado de uma sociedade completamente infeliz e destruída. Liberdade é essa que Jesus nos apresenta. É a liberdade do pecado. É o que Jesus estava dizendo para Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus é a verdade, fala da verdade. Quem crê na verdade é livre do sofrimento do pecado. Ainda pecamos, infelizmente, e por isso não somos mais felizes. E por isso a nossa vida não é melhor. E se você está triste, inconformado, insatisfeito, com problemas, a culpa não é de Deus. Olhe para dentro de você mesmo. Investigue seu coração a partir da palavra de Deus. E veja se não são os seus próprios pecados falando mais do que a própria revelação de Deus na sua vida. Jesus diz lá, João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, só Ele dá vida, e a liberdade é crer no Senhor Jesus Cristo. Pilatos então disse, não vejo nele crime algum. Pilatos ouviu a pregação de Jesus e não viu crime nenhum. Entenda, nesse momento, Pilatos estava numa audiência particular com Jesus, e então Pilatos se volta para o Sinédrio, se volta para a multidão que está ali embaixo, no pretório. E então, nós lemos no verso 38, tendo dito isto, João 18, 38, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Lucas 23, 5 agora, voltando para Lucas. Veja que nós estamos completando as lacunas que Lucas não colocou com o Evangelho de João, que nos dá mais detalhes. Olhe Lucas 23, verso 5. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Então eles continuavam tentando convencer Pilatos a condenar Jesus por crimes. E então, no verso 6, Lucas 23, 6, Pilatos percebeu que Jesus vinha da Galileia. Logo, a Galileia é jurisdição de outro governador, no caso, Herodes. Então Pilatos teve a seguinte ideia, para eu me livrar deste problema que os judeus trouxeram para mim tão cedo de manhã, eu vou mandá-los para Herodes. Verso 6, tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu e mandou Jesus para Herodes. E com Herodes nós temos a segunda fase do julgamento romano de Jesus. Nessa primeira fase, houve a legitimação da condenação pelo Sinédrio. O Sinédrio queria legitimar a morte de Jesus pelo poder romano. Eles não queriam assumir esta responsabilidade. Algumas verdades importantes, dentre outras que já falamos, que nós devemos meditar a partir do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Você percebe o tamanho do sofrimento de Jesus, o tamanho da injustiça que Jesus sofreu. E tudo isso por amor a Deus e por amor a nós. Jesus nos amou de tal maneira que sofreu tamanha injustiça para que nós tivéssemos condição de ter um relacionamento com Deus. Isso significa ter oportunidade de orar a Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não poderíamos conversar com Deus. Deus não ouviria as nossas orações.
Porque quem media é o sacrifício de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Deus passou por tudo isso, Jesus, para nos dar um relacionamento com Deus, para nos salvar da condenação dos nossos pecados, para nos dar uma boa vida aqui na terra, uma vida com Deus, sem a ira de Deus sobre nós. Portanto, nós temos que ter o firme compromisso de viver para Jesus. Menos do que isso é pecado. Jesus não pode ser uma parte da sua vida. Ele tem que ser a sua vida. Jesus, ele não pode ser assim um adereço, um aspecto. Eu acho alguns aspectos da vida de Jesus muito interessantes. Não. Jesus tem que ser o centro, o todo da sua vida. Nós temos que respirar o Senhor Jesus Cristo todo dia. Lendo a Bíblia, orando, pensando, cantando, imersos em quem é o Senhor Jesus Cristo. Até porque o nosso foco de santificação é ser semelhante a Jesus. Por tudo que Jesus passou. Tire um tempo hoje, porque eu acho que o nosso tempo aqui é muito curto. Tire um tempo hoje para pensar no que foi feito com o Senhor Jesus Cristo. Medite, se fosse você ali, o que você faria? Já sofreu injustiça na vida? Como você se sentiu? Quis bater em todo mundo? Quis reivindicar os seus direitos? E quando essa injustiça não era por sua culpa, obviamente, se é injustiça você não tinha culpa, mas não era por sua causa, mas era por causa de outra pessoa, dá mais raiva ainda. O que é que você fez? Ou o que é que você faria? Jesus fez tudo isso por amor a nós, por gratidão e compromisso. Nós devemos ter a firme convicção de viver para Jesus. Os incrédulos, eles não se importam com a justiça, com o amor, com a bondade, com o cuidado ao próximo, como não se importaram com Jesus. Quando nós não tratamos Jesus como ele deve ser tratado, ele é Deus, deve ser tratado como Deus, nós estamos nos equiparando aos idólatras, aos incrédulos, que não têm amor a Deus. Nós não devemos ter uma parte da nossa vida ligada a Jesus. Nossa vida tem que ser Jesus. Entenda isso. Se você não vive assim e é crente em Jesus Cristo, em alguma medida você está fazendo como o Sinédrio e você está fazendo como Pilatos, tratando Jesus de um modo que ele não merece ser tratado, de modo terrível e pecaminoso. Temos que viver para o Senhor Jesus Cristo. Menos do que isso. Não condiz com um cristão que entende o julgamento de Cristo e sua morte na cruz, sua condenação injusta, e que é grato por tudo que o Senhor Jesus fez e é na nossa vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e próxima semana, se Deus permitir, veremos a segunda fase do julgamento romano do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Percebemos o quanto foi terrível para o Senhor Jesus Cristo sofrer na mão dos pecadores. Tanta injustiça, tanta humilhação. Mas apesar de tudo isso, o Senhor Jesus pregou a verdade, falou do evangelho do reino de Deus para os incrédulos. Se colocou como o filho do homem, cumprindo as promessas de Daniel capítulo 7. Senhor Deus, todos estes incrédulos aqui, Sinédrio e romanos, não enxergaram quem é Jesus e não trataram Jesus como Deus que Ele é. Ajuda-nos a sempre enxergar o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo como Deus, a Trindade divina, que merece toda honra e toda glória. Capacita-nos, ó Pai, para que no meio de um mundo tão incrédulo e perdido, nós façamos como o Senhor Jesus Cristo, apresentemos a verdade. Parece loucura para aqueles que vivem nesse mundo, que sejamos loucos ao sistema de pecado. E sábios, ó Pai, na sabedoria do Senhor. Que quando as pessoas estiverem procurando poder e riqueza, nós estejamos falando do reino de Deus. Do teu reino, Pai amado, e do Senhor Jesus Cristo, que veio como rei, iniciou este reino na igreja, e em breve este reino será consumado. Pedimos que o Senhor nos dê
tamanha sabedoria, iluminação do teu Espírito e forças para sermos fiéis discípulos de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado, nós agradecemos por esse dia e por essa bênção, e agradecemos a Ti por cada um que está aqui assistindo, que o Senhor esteja abençoando a todos nós, e que o Senhor esteja sempre presente na vida de cada um, né, que está assistindo, que não seja só um programa, né, às vezes é na TV, no celular, parece só um programa, um entretenimento, mas que seja realmente um tempo de adoração ao Senhor ali. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, que Deus esteja te iluminando no dia de hoje. Faça a tarefa de casa, reflita sobre o que Jesus sofreu nestes julgamentos. Que Deus te abençoe, te fortaleça e até breve.